Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e enigmáticas da Bíblia, a história de Adão e Eva. Uma narrativa que não apenas moldou a visão da humanidade sobre a origem da vida, mas também levanta questões profundas sobre moralidade, escolha e consequências. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde cada detalhe revela algo novo e surpreendente. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nossa história começa no Jardim do Éden, um paraíso criado por Deus como morada para os primeiros seres humanos. Imagine um lugar onde tudo é perfeito, árvores frutíferas de todas as espécies, rios de águas cristalinas e um clima sempre agradável. Deus, em sua infinita bondade, deu a Adão e Eva o privilégio de viver nesse jardim, onde não havia dor, sofrimento ou morte. Eles eram livres para explorar, desfrutar e viver em comunhão direta com o Criador. Mas o que exatamente significava viver no Éden? Adão e Eva tinham a responsabilidade de cuidar do jardim, mas também tinham algo ainda mais importante, a liberdade de escolha. E é aqui que a história começa a se complicar. No centro do Jardim do Éden, havia duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem clara a Adão. Ele podia comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comesse, certamente morreria. Mas por que Deus colocaria essa árvore ali? Seria um teste? Ou talvez algo mais profundo? Vamos pensar juntos. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden simbolizava algo crucial para a humanidade, o livre-arbítrio. Deus deu a Adão e Eva a capacidade de escolher entre obedecer ou desobedecer. E, ao fazer isso, ele deu a eles uma responsabilidade que definiria o destino da humanidade. Antes de continuarmos, vamos voltar um pouco na história. Quando Deus criou Adão, ele percebeu que não era bom que ele estivesse só. Então, Deus decidiu criar uma companheira para Adão. De uma forma especial e poética, Deus fez Adão cair em sono profundo e, de sua costela, formou Eva. Ela não foi feita da terra, como Adão, mas da própria carne dele, simbolizando a união e a parceria que deveriam existir entre eles. A chegada de Eva marcou o início da primeira família na terra. Adão, ao vê-la, declarou: "Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Eles foram feitos para viver em harmonia, complementando um ao outro em tudo. Mas, como sabemos, essa harmonia estava prestes a ser perturbada. Agora, introduzimos um dos personagens mais intrigantes da história, a serpente. Descrita como mais astuta que todos os animais do campo, a serpente se aproximou de Eva com uma pergunta que mudaria tudo. "É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim?" Eva respondeu que podiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois, se o fizessem, morreriam. Mas a serpente, com sua astúcia, respondeu: "Certamente não morrerão. Deus sabe que, no momento em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Este é um momento crucial. Eva agora enfrenta uma escolha monumental. Ela poderia acreditar nas palavras de Deus e resistir à tentação, ou poderia ceder e buscar o conhecimento que a serpente prometia. E assim, Eva olhou para a árvore. O fruto parecia bom para comer, agradável aos olhos e desejável para alcançar sabedoria. Com a mente cheia de dúvidas e desejos, Eva tomou o fruto e comeu. Em seguida, deu a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele instante, algo profundo mudou dentro deles. Seus olhos se abriram, e perceberam que estavam nus. A inocência que antes tinham foi perdida, e pela primeira vez, sentiram vergonha. Eles tentaram se esconder de Deus, usando folhas de figueira para cobrir suas vergonhas. Mas como poderiam se esconder do Criador de todas as coisas? Deus, que caminhava pelo jardim na viração do dia, chamou por Adão: "Onde você está?" A pergunta de Deus não era apenas sobre localização física. Era uma pergunta profunda, que refletia o estado espiritual de Adão e Eva. Eles haviam se afastado de Deus ao desobedecer sua ordem. E agora, as consequências estavam prestes a se desenrolar. Quando Deus finalmente encontrou Adão e Eva, ele perguntou a Adão se ele havia comido do fruto proibido. Adão, em vez de assumir a responsabilidade,
Culpou Eva: a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto, e eu comi. E quando Deus perguntou a Eva, ela culpou a serpente me enganou, e eu comi. Aqui vemos o início de algo que se repetiria ao longo da história humana: a tendência de culpar outros por nossas próprias falhas. Mas Deus, em sua justiça, pronunciou as sentenças. Para a serpente, Deus disse que ela seria amaldiçoada entre todos os animais, rastejando sobre o ventre e comendo pó todos os dias de sua vida. E houve uma profecia misteriosa: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A Eva, Deus disse que multiplicaria grandemente suas dores na gravidez, e que, apesar de seu desejo ser para o marido, ele a governaria. E para Adão, a sentença foi severa: maldita é a terra por sua causa. Com dor você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. A consequência final de sua desobediência foi a expulsão do jardim do Éden. Adão e Eva foram enviados para fora, e Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho até a árvore da vida. Não poderiam mais viver no paraíso que Deus havia criado para eles. Esse momento marca uma grande mudança na história da humanidade. A relação perfeita entre Deus e os seres humanos foi quebrada. E agora, a vida seria cheia de desafios, dor e morte. Mas, mesmo na tragédia, há uma promessa: a de que, um dia, a inimizade entre a serpente e a descendência da mulher culminaria em uma vitória definitiva sobre o mal. Agora que entendemos a história, vamos refletir sobre seu significado e explorar algumas curiosidades que muitos não conhecem. Por exemplo, você sabia que muitas tradições acreditam que o fruto proibido era uma maçã? No entanto, a Bíblia nunca especifica o tipo de fruto. Essa ideia de que era uma maçã surgiu em interpretações e obras de arte ao longo dos séculos. Além disso, o conceito de livre-arbítrio e a ideia de que as escolhas têm consequências são centrais nesta história. Ela não é apenas sobre um evento passado, mas sobre como cada um de nós, diariamente, enfrenta suas próprias árvores do conhecimento. Quais escolhas estamos fazendo? Estamos ouvindo a voz de Deus ou sendo enganados pelas serpentes de nossas vidas? Outro ponto interessante é a dinâmica entre Adão e Eva. A forma como Adão tentou culpar Eva e como Eva culpou a serpente mostra como, desde o início, os seres humanos têm dificuldade em assumir responsabilidade por seus próprios atos. Como podemos aprender com isso em nossa própria vida? Embora a história de Adão e Eva termine com sua expulsão do Éden, ela também planta a semente da redenção. A profecia sobre a descendência da mulher ferindo a cabeça da serpente aponta para um futuro em que o mal será derrotado. Para os cristãos, isso é visto como uma referência à vinda de Jesus Cristo, que, através de seu sacrifício, reverte as consequências do pecado original. E isso nos leva a uma mensagem de esperança. Embora estejamos vivendo as consequências da escolha de Adão e Eva, a história não termina com a queda. Deus, em sua infinita misericórdia, traçou um plano para restaurar a humanidade à comunhão com Ele. Essa promessa de redenção é um fio condutor que percorre toda a Bíblia, culminando na vinda de Jesus Cristo, que é visto como o segundo Adão. Ele veio ao mundo para reparar o que o primeiro Adão destruiu. Voltando ao coração da história de Adão e Eva, podemos ver que a verdadeira questão não era apenas sobre comer ou não o fruto proibido, mas sim sobre confiança e obediência a Deus. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam no Éden, mas a serpente plantou a semente da dúvida em seus corações. E essa dúvida levou à desobediência, mostrando que as escolhas que fazemos, motivadas por dúvidas e desejos errados, podem ter consequências devastadoras. É importante refletirmos sobre isso em nossas vidas diárias. Quantas vezes somos tentados a fazer escolhas que sabemos que não são as melhores, mas as justificamos com pequenas mentiras que contamos a nós mesmos? A história de Adão e Eva nos lembra de sermos vigilantes com nossas decisões e de estarmos sempre atentos às influências ao nosso redor. A história também levanta uma questão intrigante. Por que o desejo de sabedoria, algo aparentemente bom, levou à queda? Talvez o ponto aqui seja que buscar sabedoria fora da vontade de Deus
ou de maneira egoísta, pode ser destrutivo. A verdadeira sabedoria vem de Deus e é dada àqueles que buscam a sua vontade. Adão e Eva quiseram se tornar como Deus sem considerar as consequências dessa ambição. Hoje, vemos essa mesma busca desenfreada por poder, conhecimento e controle em muitas áreas da vida. No entanto, a verdadeira sabedoria está em reconhecer nossos limites humanos e confiar no plano divino. A expulsão do Jardim do Éden não foi apenas uma punição, mas também uma proteção. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida após terem pecado, teriam vivido eternamente em um estado de separação de Deus. A expulsão, portanto, foi um ato de misericórdia. Deus não queria que a humanidade vivesse para sempre na condição caída. Ao invés disso, Ele preparou um caminho para a redenção. Este é um ponto crucial para entendermos o caráter de Deus na história. Mesmo em sua justiça, Ele demonstra graça. A expulsão foi necessária, mas não foi o fim da história. Era o começo de um plano maior, onde Deus já tinha em mente a salvação da humanidade. Após serem expulsos, Adão e Eva iniciaram uma nova vida fora do Éden. Eles começaram a experimentar as dificuldades do mundo caído, trabalho árduo, dor, sofrimento e eventualmente a morte. Mas também experimentaram a alegria de ver sua família crescer. Mesmo fora do Éden, eles ainda eram abençoados por Deus com filhos e a capacidade de continuar a vida. E aqui reside um ponto essencial. Mesmo em meio às consequências do pecado, a vida continuou, e com ela, a possibilidade de redenção. A história de Adão e Eva é, portanto, não apenas uma história de queda, mas também de resiliência e esperança. Através de seus descendentes, a promessa de redenção começou a se concretizar. Seus filhos, netos e as gerações subsequentes carregaram tanto a maldição do pecado quanto a promessa de salvação. E é essa continuidade da vida, mesmo após a queda, que mantém viva a esperança da humanidade. E o que essa história nos ensina hoje? Ela nos lembra que, embora possamos cometer erros, sempre há uma chance de recomeçar. Deus, em sua misericórdia, nos oferece oportunidades de redenção e de viver de acordo com sua vontade. A história de Adão e Eva não é apenas uma narrativa antiga, mas uma lição para todos nós sobre responsabilidade, consequências e, acima de tudo, sobre o amor redentor de Deus. A jornada de Adão e Eva nos mostra que, apesar dos nossos erros, Deus nunca desiste de nós. Ele está sempre pronto para nos guiar de volta ao caminho certo, oferecendo-nos perdão e uma nova chance de vida. Então, ao final dessa história, o que podemos levar para nossas vidas? Talvez a compreensão de que nossas escolhas importam, que o livre-arbítrio é um presente valioso e que, mesmo quando caímos, Deus está sempre pronto para nos levantar. Agora, queremos ouvir de você. O que você achou dessa história? Como você interpreta a escolha de Adão e Eva? Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar sobre as lições que podemos aprender juntos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam refletir sobre essa história tão profunda e significativa. E para aqueles que querem continuar explorando histórias bíblicas e seus significados, não se esqueçam de se inscrever no canal. Temos muitos outros vídeos que vão te ajudar a entender melhor as Escrituras e como elas se aplicam à nossa vida hoje. A história de Adão e Eva é um convite à reflexão sobre nossa própria vida, nossas escolhas e a forma como nos relacionamos com Deus. Ela nos mostra que, apesar das consequências do pecado, a esperança nunca está perdida. Deus, em sua infinita graça, sempre oferece um caminho de volta. Então, da próxima vez que você se deparar com uma escolha difícil, lembre-se de Adão e Eva e das lições que podemos tirar de sua história. Que possamos aprender com seus erros e buscar sempre seguir o caminho que Deus tem para nós. Obrigado por assistir até aqui. Esperamos que essa história tenha tocado seu coração e te inspirado a refletir sobre sua própria vida. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as histórias que moldaram o mundo e as lições que podemos aplicar no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe e até a próxima!